Olá pessoal, tivemos um tempinho para tomar uma aguinha, um cafezinho, você também dar uma relaxada, né? E fez uma reflexão aí do que nós abordamos anteriormente aí, por isso que eu chamo a atenção para você lá. Vamos retomar aqui a questão aí dessa resolução, né? 87, que o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente está trazendo com as regras aí, apresentando para você aí em primeira mão as regras, né, do processo de escolha do Conselho Tutelar aqui, né? Então vejam bem aí o que eu estava chamando para você a atenção das datas. Então, gravou aí, grave essas datas, porque essas datas aqui vão ser importantíssimas para você aí, ok? Então vamos lá, né? O artigo 14, o que diz lá do processo de escolha, vai compreender o que vai compreender esse processo de escolha, né? Primeira fase lá, descrição dos candidatos. Um segundo momento, né? A questão do exame de conhecimento específico. Ele está lá de novo, ele trazendo aqui, tratando para você aqui, né? Que está aqui descrito na própria resolução. Então vejam bem lá, o exame de conhecimento específico de caráter eliminatório. Vejam bem que eu chamei a atenção para você lá anteriormente, de você não tiver um bom êxito no exame, você não vai participar do processo eleitoral. Isso você tem que ter bem claro. Né? Se você não tiver um bom êxito aqui no exame de conhecimentos específicos, você não vai participar da outra fase, que é a eleição propriamente dito. Então, por isso eu estou chamando a atenção para você aí, nesse sentido e neste momento, de você estar bem preparado aí, né, para você estar fazendo esse preparatório, se preparando com qualidade, com tranquilidade, para poder fazer esse exame aqui, ok? A análise de documentação de caráter também eliminatório. Vejam bem lá que eu falei para vocês anteriormente lá, do registro de candidatura. Então vejam bem, né? A eleição por meio do voto direto, secreto, facultativo, como a gente abordou anteriormente lá. Então eu chamo a atenção para você aqui no item 2, né, e no item 3 também, na questão da legalidade das circunstâncias do processo eleitoral, propriamente dito como um todo. Então vejam bem, além do exame, né, você tem que estar com a documentação, né, que também é um processo eliminatório. Se você não cumprir o que está lá determinado, apresentar todos os documentos conforme está estabelecido aqui nas regras e conforme vai estar lá também no edital de abertura, você não vai adiante. Você entendeu? Entendeu? Então, fique claro, guarde isso aí, vai se preparando, se organizando aí para você poder ter um bom êxito aí, ok? A eleição por meio do voto direto, secreto, como a gente já abordou, né? E também nós temos lá, está previsto lá também, no regramento, que o conselheiro terá que fazer um curso de formação inicial aí, pessoal. Vejam bem lá, tem curso de formação de 40 horas, né? 40 horas semanais, que também ele é eliminatório. Também ele é eliminatório. Se você não atingir a frequência, se você não atingir o mínimo lá de aprovação, você não adianta nada você ter passado na prova de conhecimento específico, você ter sido eleito, né, com uma votação expressiva, né, da comunidade, mas você não passou lá no curso de formação. Então vejam bem, esses critérios do processo de escolha, por isso que eu chamo a atenção para você aí, mais uma vez. Você chato, incisivo, talvez, chato, né, mas incisivo em fazer com que você compreenda, para você aí que está tomando conhecimento hoje do processo de eleição do Conselho Tutelar, é extremamente importante você conhecer, você assistir esses nossos momentos de bate-papo aqui, para você conhecer esse processo de escolha, porque não adianta você colocar lá um nome, né, e você não cumprir o que está aqui dito aqui, ok? Vamos lá agora, propriamente dito, para o exame de conhecimento específico. Então, traz lá um regramento, que também lá a questão do exame, principalmente ele, porque senão você inviabiliza a sua candidatura aí no processo de escolha para conselheiro tutelar. Então, veja bem lá no artigo 37, né? O candidato ao conselho tutelar, né? O conselheiro tutelar do Distrito Federal, deve ser aprovado previamente em exame de conhecimentos específicos de acordo com a legislação do Distrito Federal, de acordo com a Lei 5.294 de 2014. Por isso que eu estou a todo momento aí reforçando para você a questão do exame aí, ok? Está bem preparado para a realização desse exame. Então, de acordo com a lei, o candidato a conselheiro tutelar tem que ser aprovado, né? Tem que ser aprovado aqui na prova de conhecimentos específicos, né? E estará apto a candidatar-se, né? O candidato vai estar apto para candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar e o avaliado que obtiver aproveitamento aí, né,
igual ou superior a 60% da prova de exame. Então vejam bem, aqui já traz, a resolução também já traz o que possivelmente e certamente vai estar lá no regramento, que é o edital, que vai trazer as informações, né, a maioria das informações. Então você que está nos assistindo, você que está aí, né, nesse momento aí, você já está saindo na frente de muitos candidatos, porque você já está sabendo praticamente todas as informações que vão estar praticamente lá no edital, pessoal. Então vejam bem da importância e a nossa novidade está trazendo para você aí, né, o Fala Integra SUS para você neste momento. Então você vai ter que ter lá o exame, tem que ter um aproveitamento de 60% da prova, né? Então não adianta acertar X% para baixo de 50%, para baixo de 60%. Para baixo de 60%, eliminado, não vai para a fase seguinte, que é a eleição propriamente dita. Então fique atento a isso, e para você chegar igual 60 ou mais 60, né, que esse é um dos objetivos também de você aí, e o nosso objetivo também, você tem que estar bem preparado. Você tem que estar bem preparado. Não adianta, né, não fazer as coisas pela metade, porque não vai dar certo, né? Isso aqui envolve uma série de fatores, como a gente está observando aqui, trazendo para você aqui, né? Ficar atento a todos esses regramentos aqui, pessoal. Fique atento a esses regramentos aqui, ok? Então, para ter êxito, para ter aprovação, 60%. Por isso que está lá em vermelho para você lá. Igual ou maior 60% da prova. Ainda não sabemos ainda qual vai ser o quantitativo de questões, por isso que não fizemos aqui um percentual aqui ainda, porque não está ainda em o edital em publicação, né? Pode ser 60 questões, 50 questões, 70 questões, também não há um regramento nacional, né? Então cada município apresenta o quantitativo de questões lá sobre a questão do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente como um todo, em cima da sua realidade. Então o Distrito Federal também vai trazer em cima da sua realidade, não sabemos nem quem vai estar organizando essa banca, também não foi divulgado nada ainda. Né? Vejam bem, por isso que eu disse para vocês dos prazos, que nós não temos nenhuma informação ainda no Distrito Federal a respeito disso. Né? Então, quando as coisas forem dando publicidade, o prazo, o tempo é exíguo. Por isso que eu chamo a atenção de você aí. Venha se preparar para estar bem qualificado para o processo de escolha. Então, a gente não sabe ainda que tipo de banca que vem, né, que tipo de escolha que vem, que tipo de questão que vem, então a gente não sabe ainda. Apenas isso, ok? A documentação, da análise da documentação. Veja bem para você que eu falei que tem vários critérios, né? A documentação também é um outro ponto-chave também para a questão da candidatura a conselheiro tutelar. A análise da documentação dos candidatos, você candidata aí. A análise de documentação de caráter eliminatório, vejam bem lá, por isso que eu salientei para você, né? Eliminatório, né? Eliminatório. Documentação elimina, Bruno? Elimina, porque se você não cumprir, né, nos requisitos que nós já vamos falando aí nessa apresentação aqui, você está fora do processo. Se você não cumprir, você não comprovar o que está pedindo aqui, você está fora do processo. Então vejam bem, pessoal, o que é o grau de que responsabilidade que você candidata a conselheiro tutelar, e quanto aos procedimentos que você tem que estar atento aqui, porque isso aqui, pessoal, não é uma eleição simplesmente dito como, né, uma eleitoral de um candidato a vereador, não, ele tem responsabilidades, o conselheiro tutelar tem responsabilidades, claro que todos que estão à disposição, né, da sociedade têm responsabilidade, mas o conselheiro tutelar tem uma responsabilidade específica que é criança e adolescente. Prioridade absoluta, conforme está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, nos ditames aí jurídicos legais. Então vejam bem, por isso da verificação de documentação é um processo, é uma etapa do processo, e ela elimina o candidato. Se você não cumprir o que está lá, elimina. Então consiste na verificação dos requisitos e das condições aí de habilitação da candidatura ao cargo de conselheiro. Então ele vai ver primeiro a documentação e vai te habilitar ou não a partir da documentação. A partir da documentação, ok? Será publicado no Diário Oficial, de convocação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020, contendo as regras, procedimentos para a entrega dos documentos necessários e comprobatórios, né, preenchimento dos requisitos legais para o exercício da função de Conselho Tutelar.
Vejam bem que isso que eu estou salientando para você aqui, ó. Tá num artigo isso aqui. Isso aqui é o edital propriamente dito. Então vai estar publicado no edital. Então tudo que nós estamos conversando aqui com você, que eu estou trazendo para você hoje aqui, em primeira mão. Ninguém no Distrito Federal até agora fez isso ainda aí. Nós estamos trazendo em primeira mão para você aí, né? Vejam bem a importância que você aí, candidata do Distrito Federal, está tendo a oportunidade de estar. Nós estamos aí dissecando aqui esta regulação, né, do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, que propriamente dito já é o próprio edital. Muitas dessas informações aqui vão estar lá, por isso que ele diz aqui, né? Será publicado no edital, com as informações do quadrinho, com as informações do tempo, contendo as regras e procedimentos. As regras são essas aqui que nós estamos falando que eu estou falando para você aqui hoje, pessoal. Vejam bem que isso aqui já são as regras. Este é uma resolução 87, é as regras. Por isso que você viu lá, regras para a eleição. Então, todas elas vão estar constando, porque vão ter que fazer constar lá também no edital de abertura. Mas então vejam bem, você aí já está, né, saindo na frente aí de muitos candidatos aí, e muitos candidatos mesmo, pessoal, porque na última eleição aí no Distrito Federal, para conselheiro tutelar, nós tivemos aí mais de 20 mil inscritos. Vejam bem, mais de 20 mil inscritos em todas as 40 regiões, em todos os 40 conselhos, né? Então vejam bem do grau da importância de você estar atento a essas nossas observações aqui e as próximas que virão aí, ok? Então fique atento, isso aqui já é praticamente nós estamos dando aí de barbada para você já o critério para conselho tutelar, ok? O habilitante que não apresentar os documentos ou apresentar de forma fora do prazo será eliminado. Vejam bem, por isso que eu estava chamando para você a atenção para você aí, ó. Os habilitantes, que são os candidatos, você aí, candidato, né, que não apresentar os documentos ou apresentar fora do prazo, será eliminado do processo de escolha. Então vejam bem, não adianta você, né, não ter clareza do que regras são estabelecidas para o processo de escolha. Então, por isso que eu chamo a atenção de você aí. Então, se você não apresentar a documentação ou apresentar fora do prazo, porque vai ter prazo para entregar isso aqui, dentro do prazo, aquele que nós falamos lá, dos 120 dias, né, que o Distrito Federal estabeleceu na sua legislação local, na lei distrital que rege sobre os conselhos do Distrito Federal, Conselho Tutelar, está dentro desse prazo aqui, vai estar dentro desse prazo aqui. Então, candidato aí, você vai ter que estar se adequando a esses prazos aqui, ok? Dos candidatos, né? Dos candidatos aqui a candidatar seu cargo de conselho tutelar, né? Quem é que pode se candidatar ao conselho tutelar, né? Cidadão do Distrito Federal. Vejam bem a importância aí, cidadão do Distrito Federal, que atenda às condições de elegibilidade. O que quer dizer isso, né? Prevista na legislação eleitoral, com exceção da filiação partidária, observados os seguintes requisitos. Vejam bem que eu falei para você lá atrás, né? Se você está atento aí, eu sei que você está atento, que ela rege, a eleição conceitual, ela rege também com os princípios eleitorais, pessoal. Né, mudou, as regras mudaram de 1990, desde a Constituição do Estatuto da Criança e Adolescente, até 2018, 2019. Então ela vem ampliando e vem aprimorando e qualificando mais esse processo de escolha. Então, por isso, quem tem direito a se candidatar a conselheiro tutelar? Ora, qualquer cidadão, né, o que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente na sua comunidade. Agora, só que para isso, tem algumas regras para poder ser conselheiro tutelar. Não é simplesmente eu quero, você conselheiro tutelar, eu quero ser conselheiro tutelar. Sim, mas então, tudo bem, você quer ser? Então você vai ter que entrar nas regras para ser candidato a conselheiro tutelar. Não é? Não acha que as coisas são soltas assim, não. Então, cidadão do Distrito Federal, que atenda às condições de elegibilidade da legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária. Então aqui não poderá ter filiação partidária, né? Observados os requisitos a seguir que a gente vai estar trazendo para você aqui agora. Nacionalidade brasileira, então, né? Brasileiro nato aí, né? Pleno exercício dos direitos políticos. Isso aqui são todos itens, pessoal, constitucionais. Esses itens aqui estão lá na Constituição, aí quem se prepara para outros concursos de direito constitucional já tem conhecimento pleno, praticamente, desses direitos aqui elencados na Constituição Federal. Então, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, quitação eleitoral, ó, tem que estar quite com a sua votação eleitoral. O último pleito, né, no Brasil foi 2018. Apresentação de candidatura individual, né? O que é isso aqui? Apresentação de candidatura individual.
Antes, vou fazer só um parênteses aqui, né? Não teremos muito tempo para abordar mais, claro, mas em outros momentos teremos. A eleição era colegiada. O que é o colegiado, né? Eram 5 conselheiros, porque o conselho tutelar, ele é composto, o conselho, a estrutura relocalizada, é composto, como nós falamos anteriormente, por 5 conselheiros, né? Então, anteriormente a essa legislação, a normativa de eleição unificada, lá nos anos 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, enfim, quando do processo eleitoral que tinha de 2 anos, as candidaturas eram feitas, né, por colegiado. Então, se juntava 5 conselheiros, porque, né, pessoas da comunidade, ou mesmo que já eram conselheiros, nós vamos formar uma chapa, era a formação de chapa. Hoje não mais. A candidatura ela é individual. Por isso que eu chamo a atenção para vocês isso aqui, individual. Outros critérios lá, né, os requisitos, reconhecida idoneidade moral. O que quer dizer isso? Enfim, lá tem uma idoneidade moral, né, para com o tratamento, né, adequado com a sociedade como todos, regras morais, né, que estão lá estabelecidas também no Estatuto da Criança e Adolescente e de uma maneira geral, né? Por isso que eu disse para você que ser conselheiro tutelar, qualquer um pode se candidatar, mas você tem que atentar para esses requisitos aqui. Ok? Então preste atenção aí, né? E isso aqui é o que diz tudo lá também na lei eleitoral. Outro requisito: idade igual ou superior a 21 anos. Vejam bem aí, limitando a idade, dá um limite de idade para cima, né? 21 anos de idade, ok? 21 anos de idade, até quando? Porque a lei também aqui do Distrito Federal, ela tem um dado, né? Até completados, né, a data de posse. Isso aqui eu chamo a atenção de você aqui também, que são datas que estão aí, que a gente está apresentando, né, trazendo para você aqui. A data de posse dos conselheiros tutelares. Quando vai ser? Está já com data prevista. 10 de janeiro de 2020. 10 de janeiro de 2020. Então, quando da candidatura, a pessoa que vai, se você é candidato ou candidata, né, que está nessa faixa etária dos 20 anos, 20 e poucos anos, ou você que queira ver para alguém, enfim, ela tem que tem que ter 21 anos de idade até a data da posse aqui, né? Essa aqui é a idade mínima, não existe uma idade máxima, vejam bem, só salientando. Isso aqui é uma idade mínima, 21 anos de idade até a data da posse aqui, que vai acontecer em 10 de janeiro de 2020, ok? Exigência de escolaridade, ensino médio completo. Também aí um outro regramento, que ela vem alterando, por isso que eu disse para você que desde os anos 90 para cá, muita coisa já se alterou na questão quanto dos requisitos, pré-requisitos para conselho tutelar. Então, ensino médio completo, que é o que diz aqui na lei do Distrito Federal, né? Mais especificamente. Residência comprovada de no mínimo 2 anos, olha bem lá, residência comprovada no mínimo de 2 anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar até na data de apresentação da candidatura. Então vejam bem o que quer dizer isso aqui, né? Então você aí que mora aí numa região administrativa do Distrito Federal, né, seja em Samambaia, seja no Riacho Fundo, que existem conselhos tutelares nessa região, ou no plano piloto aqui, Asa Norte, Asa Sul, né, Sudoeste, Cruzeiro. Então você tem que comprovar, né, que você reside nessa região, porque você vai concorrer, porque a eleição ela é regionalizada, pessoal. Ela é de todo o Distrito Federal, de todos os conselhos, mas a eleição do conselho, porque você vai concorrer para a sua localidade. Se você tem que ter clareza aí. Você vai concorrer para a sua localidade. Então, você tem que comprovar que você reside no mínimo 2 anos, né, quando da apresentação da candidatura. Ainda não tem estabelecido que tipo de documentos também vai estar lá no edital, possivelmente, como é que você vai fazer essa comprovação aí de 2 anos. Então, vamos ter que aguardar o edital para ver o que vai dizer o edital, ok? Não ter sofrido sanção de perda de mandato de conselheiro tutelar. Esse aqui é um caso específico para quem aí você já é conselheiro tutelar, está nos assistindo e vai fazer o nosso preparatório. Também você, né, você para qualificar melhor, você também não pode ter sofrido sanção com perda de mandato de conselheiro tutelar ou em outro momento que você já foi conselheiro tutelar, enfim, não pode ter perdido o mandato por ter sofrido aí uma sanção. Enfim, também existem as penalidades, as regras e a disciplina, um código, né, dos conselheiros tutelares aí para a sua função também lá. E eu chamo a atenção aqui, né, a questão da aprovação
aprovação do exame, por isso que eu venho chamando a atenção para você ao longo do nosso bate-papo aí, na questão do exame, pessoal. Aprovação no exame de conhecimentos de caráter eliminatório. Então, você tem que estar aprovado para participar do processo eleitoral. Você entendeu? Então, você fique atento a isso, né? Preste atenção nisso e você se dedique para isso, porque você vai ter que ter a aprovação lá mínima, qual é, né? Dos 60% que nós falamos para você lá. Ainda não temos esse cálculo porque não sabemos ainda quantas questões virão de obrigação para a execução da prova lá, quem vai estar realizando a execução da prova. Então não temos ainda essa previsão, vai estar no edital. Então, a aprovação do exame é notório. Não tem como você ir adiante, se colocar o seu nome à disposição se você não passou nesse exame aqui. Pessoal, isso porque houve uma mudança, como eu disse para você, dos anos 90 para cá, nos anos 2000, porque isso aqui qualifica, né, que conselheiros tutelares, né, conselheiras ou conselheiros tutelares estarão diante, né, da atuação da política de sistema de garantia de direitos com a criança e adolescente, vão estar. Então ele tem que estar bem preparado, porque a função de conselheiro tutelar é um desafio e muito grande, assim como outras profissões também, como eu, como assistentes sociais, como psicólogos, enfim, atuantes na garantia de direitos, enfim. Então, mas a função específica de conselheiro tutelar requer alguns critérios porque a pessoa vai estar zelando, né, cuidando dos direitos da proteção integral da criança e adolescente. Então vejam bem da importância que é a questão do conhecimento aqui neste momento, ok? Então, a aprovação no exame é primordial, ok? Comprovação de experiência na área de criança e adolescente, né? De no mínimo 3 anos a serem regulamentada pelo edital. Então, como eu estou dizendo para você, então, todos esses regulamentos aqui vão estar dispostos no edital lá. Mas a gente já está trazendo para você aí, antecipando, né? Antecipando que uma grande sua maioria dessas regras aqui, porque são regras, elas vão ter que estar lá constando no edital. Agora, qual vai ser o tipo de comprovação? Ele está dizendo aqui que vai estar estabelecido no edital. Mas você já sabe que você vai ter que apresentar lá experiência com criança e adolescente. Você entendeu? Então você vai ter que apresentar, né, documentos, alguma forma com que ele vai estar, o Conselho de Direito da Criança vai exigir lá no edital, que tipo de documento você vai ter que apresentar aí para a comprovação de experiência. Então vejam bem que não é qualquer pessoa, né, que eu digo qualquer pessoa, que ela é aberta a uma eleição para a comunidade como um todo, mas você tem que ter algumas, né, regras, e as regras estão estabelecidas aqui e nas resoluções do CONANDA, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, e no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Quem é que pode ser ou quem é este conselho de conselheiro tutelar? Então ele tem que ser uma pessoa que vai ter algumas habilidades para tal, porque você vai lidar com uma faixa etária peculiar, pessoal. Então não adianta, se você não gosta de criança, né, enfim, você não tem, né, não se familiariza, não gosto de crianças, não me dou bem, né, enfim. Então você nem se candidata, porque isso aqui é responsabilidades. Por isso da exigência, né, de experiências com crianças e adolescentes aí. E que isso vai estar descrito lá no edital, ok? A habilitação da análise da documentação de caráter eliminatório, como a gente já salientou, as regras aqui já trouxe também anteriormente aqui, mas ela também traz novamente aqui na questão dos critérios aí da avaliação dos documentos, né? Então, a habilitação à análise de documentação. Então, o primeiro passo é habilitar o candidato por meio da análise de documentos. Se você não comprovou alguns dos documentos exigidos, porque isso aqui é regra, você já não vai conseguir ter a sua habilitação para a eleição. É claro que, conforme a gente abordou lá nas aulas anteriores, na aula anterior ali, nosso encontro anterior ali, da questão dos prazos, né, de recursos, vai ter recurso, enfim, mas isso fique claro que habilita, a documentação é a habilitação para a eliminatória. Se você não cumpriu as regras, não apresentou o documento que está exigido, você não vai adiante mesmo, né? Você pode entrar com recurso administrativamente, enfim, vai ser analisado, vai ser considerado ou não. Então depende também da comissão especial, por isso que eu chamei a atenção para você lá, porque a comissão especial, juntamente com o pleno do conselho, é que vai dirimir estas dúvidas, essas situações aqui.
E se eles comprovarem, não, o candidato não apresentou documentação conforme está no edital, ou conforme está nas regras, não, é só, não, o candidato apresentou, está de acordo, enfim, então avaliza-se, né, autoriza-se a continuidade no processo de escolha aí mas a primeira análise é a documentação também de caráter eliminatório, ok? A questão aqui das impugnações, ó, que a gente está falando já um pouquinho antecipadamente para você, então, né? A impugnação das candidaturas aí também, né? Aqui ele traz no regulamento a questão da propaganda eleitoral. Também tem propaganda eleitoral para conselho tutelar. Não é uma propaganda, né, propriamente dito, na televisão, televisiva, pode até existir, mas não, em princípio, nas últimas eleições não houve isso, né? Que requer uma série de fatores, mas ele traz um regulamento aqui eleitoral, né? Que a propaganda eleitoral somente será autorizada, datas definidas, cronograma do processo de escolhas, né? Nas datas definidas. Então, quem vai trazer as datas é o edital. Então, também para o candidato aí que vai estar participando, tem regra para poder fazer essa campanha eleitoral, né? Parágrafo 1. É proibida a propaganda eleitoral fora do período de campanha sob pena de cassação da candidatura. Pessoal, tá vendo? Então aí as pessoas que estão, né, quem está já sujeitando, né, não incorra nesse erro aqui. Né? Chama atenção para isso, não incorra, porque isso invalida todo o seu processo aí de eleição, o seu processo de candidatura, ok? Então vamos respeitar o que diz as regras, né, que é proibição, né, esperar o cronograma de eleitoral para isso, ok? Lá no artigo 42, né, a propaganda eleitoral será realizada sobre as responsabilidades, né, e expensas dos próprios candidatos, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados aí, respeitando os seus correligionários, respeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Vejam bem que é isso que eu estou chamando a atenção para você aí. Então, o que quer dizer isso aqui, né? Será realizada sob a responsabilidade expensas dos candidatos. Expensas, responsabilidades próprias, né, do candidato. Então, você aí, candidato, é que vai ser responsável, né, pela sua propaganda, né, de candidatura. Assim como existem as candidaturas, né, eleitorais aí também, de deputados, senadores, de vereadores, enfim, de prefeitos e deputados. A candidatura eleitoral, por isso que eu disse para você, chamei a atenção, mas a gente vai ver ali, porque ela está se regindo também pelos critérios de eleição majoritária que eu estou trazendo para você aqui como exemplo. Então vejam bem que a propaganda eleitoral é realizada sobre a responsabilidade do candidato. Então você é responsável pelas coisas ou pelas atitudes que você vai estar tomando durante o processo eleitoral. Por isso que chama a atenção, por isso aqui são regras eleitorais. Preste atenção nisso, ok? Claro que é dado o direito à ampla defesa, como eu disse para você, na comissão especial que vai avaliar, vai considerar, né, o que aconteceu, o que não aconteceu e vai garantir a sua defesa, a defesa do candidato, da candidata que, enfim, se ocorreu algum erro, por desconhecimento ou por descuido, por isso que nós estamos aí trazendo em primeira mão as regras para você. Né, para você conhecer essas regras, inicialmente conhecer as regras antes da candidatura, ok? Um parágrafo terceiro aqui, né? Considerar-se propaganda enganosa a promessa, né, de resolver eventuais demandas que não são da atribuição do Conselho Tutelar. A criação expectativa na população, criando expectativa na população, né, equacionados do Conselho Tutelar, bem como qualquer outra prática que induza dolosamente o eleitor a erro, com o objetivo de aferir, né, auferir, com isso vantagem determinada de candidatura. Então veja bem, por isso que eu estou falando também para você, e tem aqui um parágrafo terceiro que traz esse regramento aqui, né, não está apto, né, a questão não garante a questão e é proibida a questão da propaganda enganosa. Então não prometa coisas aí que não esteja, né, na alçada ou nas atribuições, conforme diz aqui a lei, né, a regra do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar tem suas atribuições, que a gente vai ver ao longo de quem, né, vai estar conosco aí fazendo o preparatório, quais são as atribuições do Conselho Tutelar, porque está bem definido lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Então vejam bem, se você não está fazendo o que está na lei, você está descumprindo as regras da legislação vigente que rege sobre a questão dos Conselhos Tutelares. Então por isso que chama a atenção aqui também, durante o processo de eleição, eu vou prometer, vou levar para você calçamento, aí você vai para você, vou conseguir
ganhar voto. Mas você não é responsável pelo calçamento da sua região administrativa. Você é responsável em garantir os direitos da criança e adolescente. Vejam bem a importância, por isso que eu disse para você da importância, né, do grau de responsabilidade que você aí vai estar se candidatando para conselho tutelar. Ah, mas professor, mas Anderson, mas é muito sério isto. Por isso que eu chamo a atenção para você e você não caia nesse erro aqui, que muitos talvez caiam nisso e acabam correndo alguns equívocos aí e até irresponsabilidade, porque isso aqui coloca em xeque, coloca em risco os direitos da criança e adolescente. E não é essa a função do Conselho Tutelar. Então, por isso que ele chama atenção aqui nesse regramento, né? Fazer promessa durante a campanha que não é a atribuição do conselheiro tutelar. Ok? Então, é vedado aos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar toda e qualquer propaganda eleitoral que compreenda. 2 pontos. Acarretar custo financeiro, dentre outros, que configurem privilégio econômico por parte do candidato. Então vejam bem, olha só o que ele está trazendo aqui, né? A questão dos recursos financeiros que acarrete, né, configuração e privilégio por parte do candidato que vai estar disputando aí a eleição. Então vejam bem, por isso que eu disse para você, e vem aqui a eleição aqui para Conselho Tutelar, ela vem também nos moldes de uma eleição geral para prefeito, presidente, para prefeitos, vereadores, presidente da República, senadores, enfim. Então, vejam bem da importância disto, de você estar atento às regras, ok? Composição de chapa para efeito de propaganda eleitoral. O que nós falamos há pouco tempo ali atrás que eu falei para você? Né? A vedada a composição de chapas. Por quê? Não é mais hoje composição. Então, não, eu vou reunir 5 conselheiros aqui e nós formamos uma chapa. Não existe isso mais hoje. Não existe mais isso. Por isso que a eleição é individual, ela é pessoal, né? Ela é individualizada. Você se coloca à disposição como um candidato, né, a conselheiro individual. Então, não existe composição de chapa para efeito, né, de propaganda eleitoral. Vou juntar 5 candidatos para fazer composição eleitoral, né? Uso de material de impresso de símbolos, de frases e imagens associadas e assemelhadas a empregadas ao governo do Distrito Federal. Então é proibido também o uso de imagem do Distrito Federal, né, de empresas privadas ou de parlamentares ou por partidos políticos. Então, que configura uma propaganda eleitoral partidária. Por isso que nós estamos aqui trazendo essa informação para você. Então, eu já venho salientando para você. Então, é proibida esta vinculação política partidária, porque a eleição do Conselho Tutelar não está vinculada. Apesar de, como eu falei para você algum tempo atrás aí, lá trazendo a questão da data da eleição, que também, ao meu ver, penso, isso é uma observação minha como cidadão e como profissional da área, né, das políticas sociais, que a resolução do CONANDA aliou a eleição, a data de eleição do Conselho Tutelar, a data está um ano após a eleição presidencial, que eu acho que isso também, para meu ver, né, uma posição minha, um equívoco. Enfim, mas isso passou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, no CONANDA, é uma resolução que lá tem um colegiado composto paritário pela sociedade civil e governo, e passou esse termo no nada, está lá na resolução 170 do CONANDA. Não estou dizendo para você uma coisa que não está lá. Está lá, que a eleição do Conselho Tutelar vai ser um ano após a eleição presidencial. Então vejam bem, né, que isto pode configurar alguma série de fatores aí também, mas aqui a regra diz que não existe esse regramento político partidário, ok? A confecção, utilização e distribuição de material aí, né, de sua distribuição por candidatos, a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, brindes, né, e bens e outros que possam propiciar vantagem ao eleitor. Por isso que eu chamei para você, a questão da lei, da responsabilidade. Essa lei aqui é a lei federal, né, que rege as eleições no Brasil como um todo, para deputados, senadores. Então, por isso que ela também a questão do Conselho Tutelar, ela veda, né, ela proíbe a utilização desse mecanismo aqui, pessoal. Então, por isso que eu disse para você, fique atento a isto, porque senão você vai incorrendo num erro e vai se prejudicar desnecessariamente, ok? Fica permitida a distribuição de propaganda de impresso, somente, né, carta, folheto e volante, até 24 horas antes do dia da eleição, até 24 horas antes da eleição, do dia 6 de outubro, ok?
serão impressas responsabilidades. As responsabilidades são do próprio candidato para impressão ou confecção, né? Comunicação sem qualquer custo financeiro por meio de blog, páginas e relacionamento para a divulgação disso, né? De toda a sua propaganda eleitoral aí. Então, responsabilidade do candidato da utilização de internet quanto aos veículos de comunicação também aí, que é um meio de comunicação, de massa, que pode chegar lá, mas tem todo um regramento também, conforme estabelecido aqui também na lei federal, ok? Propaganda dos candidatos deverá acarretar até as 24 horas da eleição. Isso aqui são os prazos, né? Deverá encerrar até 24 horas antes da eleição. Então fica atento a esses prazos aí. É proibida a boca de urna também lá, né? É vedado no dia da eleição transporte, isso aqui também é importantíssimo, é vedada a questão de levar transporte, eu vou alocar uma Kombi, um ônibus e vou pegar meus eleitores, minha comunidade, vou lá para levar para votar. Isso não pode, é proibido isso aqui inviabiliza e impugna a sua candidatura. Se você for denunciado, por isso que eu chamei a atenção para você, que é uma eleição como uma eleição geral, ela tem suas regras aqui que está dispostas aqui e está trazendo aí bem claras o que pode e o que não pode. Então proibido a questão de transporte de eleitores para votar, porque isso aqui configura-se, né, compra de voto. Isso aqui também não pode, proibido. A vinculação é que está de acordo, né, com a resolução, sujeito a responsável após a notificação. Então, olha aí, comprovação e restauração do bem a perda da candidatura, além de sanções dos direitos civis e administrativos. Então, veja bem, você aí que está se preparando, preste atenção nisso aqui. Então, ela está vinculada à propaganda, né, em desacordo com a resolução. Com essa resolução aqui, que são as regras, e aqui vão estar estabelecidas lá no dia da publicação do edital. Ok? Lá o curso de formação também lá, né? Você será convocado os candidatos que vão estar na respectiva região administrativa para participar do curso de formação, que é de caráter eliminatório também, que eu falei para você. Candidaturas, os candidatos, né, eleitos, os titulares e os suplentes, e até no máximo de 20 por conselho tutelar, devem participar obrigatoriamente do curso de formação. Então, o curso de formação é obrigatório e será promovido pelo Conselho das Crianças e do Adolescente. Então, como eu falei para você lá, então é obrigação do Conselho, né, do Conselho Distrital do Direito da Criança, a questão do curso de formação, que vai ser antes da diplomação. Então, veja bem, por isso que ele é eliminatório, vai ser antes da diplomação, né? Os candidatos eleitos aí devem cumprir frequência mínima de 80%, que eu falei para você lá anteriormente, ó, sob pena de não ser diplomado, ressalvadas as justificativas legais, que ele também dá o direito às suas justificativas, se for um caso de doença, morte, enfim, uma série de fatores que também podem ser justificados, mas ele tem que ter lá a frequência mínima, né, de 80% do curso de formação, né? Concluído o curso de formação, será publicado o resultado final do processo de escolha. Então, depois do curso de formação, vai ser dado a veracidade e a chancela aí da eleição do Conselho Tutelar, né? Depois lá nós temos a questão da diplomação, né? Escolhidos os titulares e os suplentes, tem os prazos específicos definidos no cronograma de processo que vai estar lá no edital, que ainda não temos essas datas também aí, né? Serão diplomados 5 candidatos mais votados que serão nomeados. Então vejam bem, para nomeação serão os 5 candidatos mais votados, porque como a composição do conselho é 5 e depois tem mais os 10 suplentes, mas estarão sendo habilitados para tomar posse, né, para ser nomeados os 5 candidatos mais votados durante a eleição aí que vai transcorrer no dia 6 de outubro, ok? A nomeação dos escolhidos, né, deve ser concomitante com o término do mandato dos conselheiros. Então o que é isso, né? Os candidatos que estão em pleno exercício hoje, né, vai culminar em 2020, em janeiro. E a posse, como a gente já tinha falado anteriormente lá, é dia 10 de janeiro de 2020. Já está estabelecida a data posse. E ela culmina com o término do mandato dos atuais conselheiros que estão hoje aí. Pessoal, então vamos bem aí, né? A questão deste momento nós trazemos para você e em primeira mão no Distrito Federal, primeira mão, integra suas e fatos, trazendo para você o processo de escolha dos conselheiros tutelares, você que vai ser conselheiro aí, que quer ser conselheiro tutelar. E chamo para você aí ficar atento aos nossos preparatórios que vão estar fazendo aí, ok? Fique atento, observe essas regras aqui, né? E nos acione por e-mail, por IFAR, integra suas, enfim, que você vai estar nos
trazendo informações aí para a eleição. Qualquer dúvida, qualquer orientação, nós vamos estar passando para você aqui em primeira mão, assim que for publicado ou no Diário Oficial o edital. Nós vamos também estar dissecando o edital para você, fazendo um momento como este aqui, para que fique bem claro para você como vai estar sendo a regra, mas aqui eu chamo a atenção que você já está na frente, porque nós estamos em primeira mão, Integra SUS e FAR, trazendo para você no Distrito Federal. Ninguém ainda de momento está. Então você que está nos assistindo aí, você já está em vantagem de muitos candidatos, como eu disse para você, na última eleição foi mais de 20 mil candidatos. Então esperamos também que possivelmente seja um número como esse aí, né? Então, por hora, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação, até o nosso primeiro encontro, e faça o chamamento, fique atento aí nos nossos chamamentos, aí nas nossas lives que vamos estar fazendo, possivelmente também nos próximos dias aí, a respeito do edital aí, ok? Boa prova, bons estudos, e não esqueça de ficar atento ao nosso chamamento aí, ok? Até o nosso próximo encontro.